Fala turma, tudo bem? Professor André Eduardo e vamos conversar sobre radioatividade no primeiro momento. Bom, aula de hoje vamos fazer uma breve introdução ao assunto, vamos comentar sobre os tipos de radiação, primeira lei da radioatividade, segunda lei da radioatividade e as séries radioativas, certo? Bom, não tem como falar de radioatividade sem falar sobre Marie Curie, ela que foi a grande responsável por iniciar os estudos, dedicou sua vida estudando esses compostos e acabou que as suas complicações de saúde vieram pela exposição a essas radiações. Marie Curie ela foi a responsável por descobrir o rádio e o polônio, junto com seu marido Pierre Curie, e também ganhou 2 prêmios Nobel em 2 áreas distintas, área de prêmio Nobel em Química e prêmio Nobel em Física, graças às suas contribuições. Basicamente, quando a gente estuda radioatividade, a gente está estudando sobre reações nucleares. Até então, a gente estudou muito sobre reações químicas que envolvem a eletrosfera, transferência de elétrons e tudo mais. Porém, a radioatividade é uma reação nuclear. É a busca do núcleo instável tentando alcançar uma estabilidade. E para isso, ele emite essas radiações. Perfeito? Então, ao final do processo de reação, o núcleo sofre alteração, ao contrário da reação química. Isso que tem que lembrar. Ao final do processo de estabilização nuclear, o núcleo ele é alterado. E isso difere da reação química, porque a reação química trabalha somente com a quantidade de elétrons na eletrosfera. Certo? Bom, tipos de radiação. Basicamente, Rutherford, ele realizou o mesmo que descobriu o modelo atômico, que elaborou o modelo atômico do sistema planetário. Tanto que o modelo atômico planetário foi uma evidência dado o experimento com radiação que ele estava realizando. Lembra lá? Que ele estava bombardeando partículas alfa na lâmina de ouro? Então, Rutherford estudava a radiação. E foi ele o responsável ali, por identificar 3 tipos de radiação. Emitindo a radiação numa placa ali, de zinco de sulfeto de zinco, ele verificou, entre esse espaço, colocando um campo elétrico, ele percebeu que era obtido 3 feixes. Um feixe que se deslocava para o sentido do polo negativo do campo eletromagnético, um feixe que deslocava para o campo positivo desse campo eletromagnético e um feixe que não sofria desvio, certo? Era evidente também que o eixo que se deslocava para o lado negativo, ele tinha uma angulação menor do que o feixe que se deslocava para o lado positivo. O que acontece? Se algo está indo em sentido ao campo positivo, se algo está sendo atraído pelo lado negativo, melhor falando, qual que é a carga dessa partícula? Positiva. Negativo atrai positivo. Da mesma maneira, se algo está sendo atraído para o campo positivo, qual que é a carga dessa partícula? Negativa, porque positivo atrai negativo. E se algo não sofre de desvio nenhum, nem para positivo nem para negativo, logo ele é neutro, não apresenta carga. De tal maneira então, turma, que a partícula que foi para o polo negativo, ele chamou de partícula alfa. E partículas alfa apresentam uma carga positiva. A partícula que foi para o polo positivo, ele chamou de partícula beta, e por si só partículas betas possuem carga negativa. E o feixe de radiação que não sofreu desvio, ele chamou de radiação gama. Certo? O que caracteriza os 3 tipos de radiação? Bom, primeiramente é a carga. Alfa apresenta uma carga positiva. Qual carga positiva? Lembra que eu comentei que o feixe que foi no sentido da placa negativa, ele sofreu um desvio menor? Por quê? Porque esse desvio, turma, foi menor dado que a partícula alfa apresenta uma massa. A partícula alfa apresenta uma massa de 4 e uma carga relativa de mais 2. Essa massa é referente a 2 prótons e 2 nêutrons, certo? Por isso uma carga mais 2. Muito parecida, a partícula alfa é muito parecida com o núcleo do hélio. A partícula beta, por si só, ela sofreu um desvio maior e verificou-se que a partícula beta possui uma massa desprezível, certo? Além disso, ela possui uma carga negativa referente a menos 1. A partícula beta ela possui uma constituição muito parecida com a do elétron. Em compensação, gama
radiação gama, ela não sofre desvio. Por quê? Porque radiação gama é uma radiação característica da onda eletromagnética com alta energia, alto comprimento, baixo comprimento de onda, alta frequência, de tal maneira, então, turma, que é uma radiação altamente energética. Visto isso, a gente pode ver que, então, dado a massa presente em alfa, a sua velocidade é em torno de 1/10 da velocidade da luz. É uma velocidade baixa, comparado com as outras. Consequentemente, o poder de penetração de uma radiação alfa é baixo. Uma folha de papel já é capaz de barrar uma radiação alfa. A camada da pele, a queratinizada, também barra a radiação. Queimaduras leves podem acontecer, mas em grande porcentagem a pele consegue proteger contra esse tipo de radiação. Certo? Dado porque o fato da partícula possuir massa, ela sofre atrito com a matéria do ambiente ao ser emitida, então isso diminui a sua velocidade. A radiação beta não possui massa, porém possui carga, de tal maneira que ela possui 9/10 da velocidade da luz, logo seu poder de penetração é um poder de penetração médio. Vale ressaltar, a partícula beta, ela já consegue realizar, radiação beta, ela consegue realizar queimaduras já consideráveis no organismo, porém ela não atinge os órgãos mais internos, porque o poder de penetração dela não é tão grande. Uma placa de chumbo é necessária já para barrar esse tipo de radiação. E a radiação gama, como eu disse, a radiação gama ela é uma onda eletromagnética, logo ela tem a capacidade de se propagar no vácuo, velocidade da luz apresenta e, além disso, o poder de penetração dela é altamente elevado. Ela atravessa o corpo tranquilamente, causa danos irreparáveis no organismo, e para você conseguir barrar a radiação gama, você faz necessário paredes de chumbo ou blocos enormes de concreto. Perfeito? Então, 3 tipos de radiação. Vale ressaltar que o poder de penetração é de gama para beta para alfa. Alfa sempre tem que lembrar, ó, radiação alfa, massa 4, carga ali, ó, mais 2. Radiação beta, massa 0, carga menos 1, certo? E radiação gama não tem massa, não tem carga, porque radiação gama é uma onda eletromagnética. Perfeito? Uma vez que então que a gente estabeleceu esses parâmetros, vamos conversar sobre as leis da radioatividade, certo? A primeira lei da radioatividade, também colocada como lei de Soddy, ela determina que quando um átomo emite uma partícula alfa, transforma-se em um elemento químico de número atômico 2 unidades menor e de massa atômica 4 vezes menor. Ou seja, você tem um núcleo atômico, ele emitiu uma partícula alfa, ele emitiu, turma, ele se desfez do quê? De 4 de massa atômica, sendo dessa massa atômica 2 prótons e 2 nêutrons. Por isso que o número atômico também diminui 2. Logo, então, se você tem um elemento ali, ó, por exemplo, o urânio 235, que emite partícula alfa, se tornando no tório 231. Por que ocorreu alteração? Por que de urânio foi para tório? Porque mudou o número atômico. E se mudou o número atômico, muda o elemento químico. Tem que lembrar que o número atômico, o número de prótons no núcleo, ele é o responsável por caracterizar aquele determinado elemento químico. Todo urânio vai ter 92 de número atômico. Todo tório vai ter 90 de número atômico. Eles podem mudar a massa, mas o fato para ser urânio tem que ser 92. Urânio emitiu uma partícula alfa, ou seja, 92 menos 2, 90. Tório. 235 menos 4, 231. Logo, é a variedade isotópica do tório de massa 231, certo? Então, para você aplicar a primeira lei da radioatividade, sempre lembre-se, diminui 2 do número atômico e diminui 4 da massa atômica. A segunda lei da radioatividade é o seguinte, também conhecido como lei de Soddy, Fajans e Russell, determina que quando um átomo emite uma partícula beta, transforma-se em um elemento químico de número atômico 1 unidade maior e de massa atômica igual. Aqui pode confundir um pouco, porque como assim, professor? O núcleo emite uma partícula negativa. Da onde que está vindo essa carga negativa? Como que o núcleo até então, você disse que é feito por prótons e nêutrons. Como é que o núcleo ele emite uma carga negativa? Da onde vem essa carga? Então, isso é algo muito corriqueiro, essa dúvida, e o que pode gerar. Porque você pode perceber que quando você emite uma partícula beta, você aumenta o número atômico. Ou seja, você emite uma carga negativa e, além do mais, você tem um próton a mais no núcleo atômico.
Por quê? Radiação beta ela é dada na presença de um nêutron, que é instável. Esse nêutron instável, ele colapsa e ele gera no seu lugar um próton, um elétron ali, que é a radiação beta, e um antineutrino. O próton, massa 1, carga mais 1. A partícula beta, carga 0, massa 0 e carga menos 1. E o antineutrino, ele não tem nem massa e nem carga, certo? Quando o nêutron então, ele colapsa, esse nêutron estável ele colapsa, ele gera um próton, que vai permanecer no núcleo. Opa, se um nêutron sai, colapsa, perde, você diminui o número de massa atômica, certo? Porém, gera um próton no lugar. Opa, então o próton tem massa 1 e carga mais 1, certo? E carga mais 1, massa 1 e carga mais 1, que seja, você, turma, você substitui aquela massa que o nêutron colapsou e, de quebra, você aumentou o número atômico. Por quê? Porque você colocou um próton no lugar do nêutron. E a quantidade de prótons no núcleo atômico determina o elemento químico. Não pode esquecer disso. Então, no caso aqui, ó, nêutron colapsa, surge o próton, o elétron, que é a partícula beta, ela é emitida para fora do núcleo, de tal maneira, então, que, olha, carbono 14, que é o carbono radioativo, ele emite uma partícula beta, o que acontece? Ele se torna nitrogênio 14 com número atômico 7. O número atômico do carbono de 6 foi para 7, certo? Massa do carbono 14 permanece nitrogênio 14. O que tem que levar em consideração? A radiação beta, ela gera elementos isóbaros, ou seja, elementos isóbaros que possuem a mesma massa atômica. Sério? Certo? Visto isso, vamos conversar sobre séries radioativas, que basicamente, o que isso diz? Séries radioativas são os elementos que são naturalmente radioativos. Fique em mente que nós temos 3 tipos de séries radioativas, que se dá pela série do tório, que se inicia com tório 232 na variação isotópica 232 e termina no chumbo na variação isotópica 212. Temos o urânio, que inicia ali na variedade isotópica de 238 do urânio e termina no chumbo, variedade isotópica 206. E a série do actínio, que também inicia no urânio, só que na variedade isotópica 235 e termina na variedade isotópica do chumbo 207. O que tem que saber? Você vai pegar, turma, para você saber qual série aquela variedade isotópica pertence. Você vai pegar a massa atômica daquele elemento químico e vai dividir por 4. Você dividiu a massa atômica por 4 e deu uma divisão bonitinha, sem resto, zerou, série do tório. Você pegou aquela massa atômica, dividiu, teve um resto 2, série do urânio. Dividiu a massa atômica, deu um resto 3, série do actínio. Perfeito? Então, super fácil, pega a massa atômica, divide por 4, de acordo com o resto, não teve resto 0, tório, teve resto 2, urânio, resto 3, actínio. Perfeito? Visto isso, então, um exercício para nós aplicarmos tudo isso que nós conversamos. Vamos lá. O NESP, o isótopo radioativo de estrôncio 90 não existe na natureza. Sua formação ocorre principalmente em virtude da desintegração de bromo 90, resultante do processo de fissão do urânio e do plutônio em reatores nucleares ou em explosões de bombas atômicas. Observe a série radioativa a partir de bromo 90, até a formação do estrôncio 90. Aí, ó, vou até escrever grande para ficar mais fácil de enxergar. Ó, bromo 90, 35. Ele emite uma radiação, de tal maneira que vai virar, ó, criptônio 90, 36. Que emite uma radiação, a gente torna rubídio 90, 37, certo? E aqui, ó, emite outra radiação, vai se tornar, ó, no estrôncio 90, 38. O que está acontecendo aqui? Ó, massa atômica alterou? Não, 90, 90.
90, 90. Número atômico, opa, 35 foi para 36, aumentou 1 de número atômico. Aumentou 1 de número atômico. Aumentou 1 de número atômico. Concorda comigo que aqui, ó, ele emitiu uma radiação beta. Aqui, também uma radiação beta. Aqui, também uma radiação beta. Tudo, ó. Radiação beta não altera a massa atômica, mas altera o número atômico. Ela acrescenta um próton sempre um próton no núcleo atômico, então alterando, sempre aumentando de 1 em 1 o número atômico do elemento químico radioativo. Logo então, nós temos emissões de partículas beta. Visto isso, a análise dos dados exibidos nessa série permite concluir que nesse processo de desintegração são emitidas partículas alfa? Não, a dica é partículas beta. Partículas alfa e beta? Não. Apenas radiação gama? Não. Partículas alfa e neutro? Não. Partículas beta, alternativa E. Turma, o que aconteceria se o bromo aqui ele emitisse uma partícula alfa? Olha aqui, ó. 90 bromo. Certo? 35. Ele emitiu, ó, uma partícula alfa, vamos supor. O que vai acontecer? Você vai gerar um elemento químico X, que eu não vou lembrar aqui exatamente de cabeça, mas 35 menos 2, o elemento X que vai ter o elemento com 33 número atômico e massa atômica, ó, de 86. Quando você emite radiação alfa, você diminui 4 da massa atômica e 2 do número atômico, certo? Porque a radiação alfa, ela necessariamente possui massa 4, e dessa massa 4, 2 são prótons, certo? Então ocorre essa diferença. Radiação gama não altera nenhum dos dois componentes, porque a radiação gama é uma onda eletromagnética. Com isso, então, a gente encerra esse primeiro momento sobre radiação. Eu aguardo vocês nas próximas aulas, onde a gente vai discutir ainda mais sobre essa temática. Grande abraço, até!